Salve, querido primo distante tranquilo! Você já localizou e encontrou a lista de passageiros do vapor que trouxe os seus antepassados para o Brasil? Neste vídeo eu quero mostrar 3 dicas que podem ajudar a localizar estas benditas listas que são tão complicadas de serem achadas. A primeira maneira, e talvez a mais óbvia, é você entrar em contato com quem tem essas listas de passageiros e quem organizou isso. Então, quem fez isso é o Arquivo Nacional lá no Rio de Janeiro. Eles têm diversas listas de passageiros, principalmente dos portos de desembarque mais comuns na época, que eram Rio de Janeiro e Santos. Então, eles possuem essas listas. E algumas delas, não vou dizer que todas e também não são poucas, já estão organizadas de forma, já foram transcritas. Então, se você pedir pelo nome da pessoa que você deseja, do seu antepassado que veio para o Brasil, eles podem fazer essa busca. Caso eles não encontrem a lista, eu vou mostrar 2 maneiras um pouco menos convencionais de se fazer essa pesquisa. O segundo modo de fazer a pesquisa é você ter algum familiar que sabe, ou de repente o nome do navio, ou sabe a data que eles chegaram, o ano pelo menos. Então você pode ir no site do CIAN, vou deixar aqui embaixo, bonitinho. Você acessa lá e você pode localizar, buscar localizar pelo ano. Então você localiza no porto lá de Rio de Janeiro e você vai no ano que você busca o navio. E aí você vai ter que procurar navio por navio, caso você não saiba o nome do navio, né? E você só tenha essa informação do ano, vamos imaginar isso. Então você vai ter que ir navio por navio, olhando todas as listas, ver se você consegue localizar o nome do seu antepassado. Se você tiver somente o nome do navio, você também pode fazer essa busca pelo nome do navio. Você coloca lá na busca o nome do navio, bonitinho lá. E aí você vai olhando todos os navios que chegaram, caso você não saiba o ano também, isso que eu estou dizendo. Se você sabe o nome do navio e do ano, então você localiza pelo nome do navio, procura somente os anos correspondentes. Lembrando, nem todas as listas de navios estão lá. Então existem diversas lacunas lá. Nem todos os meses estão lá. São listas que se perderam de repente com o tempo. E o terceiro modo que eu já utilizei e funcionou é o seguinte: caso você não saiba o ano que eles chegaram, caso você não saiba que navio eles chegaram, e só saiba o nome deles e não tem nenhuma outra pista. Qual é o caminho? É um pouco mais complicado, mas dá para tentar buscar dessa forma. De repente dá um insight para você e você acha um outro caminho, se não for por esse, que funciona. Então vai ser da seguinte maneira: se você não tem um nome e não tem data, o que você faz? A primeira coisa que você vai ter que saber que você vai ter que buscar essa informação aonde que esses seus antepassados foram, para que colônia eles foram morar, para onde eles migraram. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Esses seus imigrantes, eles vieram de algum lugar e desembarcaram aqui no Brasil em algum lugar. Você não sabe onde eles desembarcaram. Mas você vai ter que descobrir, ao menos, alguma certidão dele, não de nascimento, óbvio que se ele veio de fora, ele nasceu fora. Mas uma certidão talvez de casamento, ou de óbito, ou algum outro documento que seja desse antepassado que veio de fora. Para que isso? Para você saber aonde se situar. Você não pode fazer uma busca no Brasil inteiro, é impossível você fazer isso. Você vai ter que ter um parâmetro. Então, esse meu antepassado, por exemplo, ele veio para Rodeio, que é uma região próxima ali de Brusque, imaginei agora. Então, beleza. Então, você já tem um parâmetro. Bom, meus antepassados foram para Rodeio. Beleza. Aí você vai ter que localizar se, de alguma forma, se eles foram as primeiras pessoas que foram para essa cidade. Então, esses meus antepassados, eles foram para Rodeio em período tal. Esse período foi o período de colonização de Rodeio. Ótimo! Então, você pode imaginar da seguinte forma: se você não faz ideia nenhuma de onde eles vieram e quando eles vieram, e o navio, óbvio, a vapor, você vai ter que buscar por outras famílias. Então, olhe outras famílias que chegaram em determinada cidade no mesmo período que os seus familiares
Então, meu familiar chegou lá em 1876, aproximadamente, né, pelas datas ali que você conseguiu. Então então vamos procurar outras famílias que chegaram nesse período. Então, a colonização polonesa, sei lá qual é a da sua família, mas a polonesa chegou e ficou naquela região. A maioria das pessoas polonesas chegaram no ano tal, beleza. Quais famílias chegaram? Então você vai ter que procurar as listas de passageiros dessas famílias, porque algumas pessoas podem já ter feito essa lista. Então digita lá no Google, família fulano de tal, sobrenome tal, lista de passageiros. E vê se encontra alguma coisa. Muitas vezes vai encontrar de famílias que já realizaram essa pesquisa. Aí você vai saber, então tá, fulano de tal, que não é da minha família, chegou no navio tal, no vapor tal, no ano tal, no dia tal do ano tal. Beleza. Vai na lista, procura essa lista de passageiros e procura se o nome está lá, do seu antepassado. Por quê? Porque eles vinham em grandes levas. Então uma região, determinada região lá da Polônia, quando veio, eles vieram em grupos. Então, se determinada família foi para rodeio e a tua família polonesa também foi para rodeio, opa, peraí, pode ser que eles tenham vindo no mesmo navio, pode ser, não estou dizendo que eles vieram, mas é um caminho de você fazer a sua pesquisa dessa forma. Beleza, não localizei essa pessoa, parte para outra família. A outra família, falando de tal, sobrenome tal, passageiro, digita no Google lá, mesma coisa, mesmo processo, vai fazendo. Eu digo dessa dica porque eu já fiz dessa forma, é muito trabalhoso, claro que é. Se você não tem informação alguma, se você não sabe o navio, você não sabe a data, você só sabe o nome, você vai ficar procurando aonde, como, você não tem informações. Então você vai ter que buscar alguma outra informação adjacente, por exemplo, que é essa que eu estou dizendo. A localização da onde seus antepassados foram e buscar através de outras famílias. Então você vai buscando o nome de outras famílias atrelado à lista de passageiro e vai olhando lista por lista. Pode ser que encontre? Pode ser que sim. Eu encontrei, já encontrei dessa forma. Pode ser que você não encontre? Pode também. Mas se você tiver alguma outra sugestão, por favor, comente aqui embaixo, que aí depois eu faço um vídeo falando também dessas outras sugestões que surgiram, que pode dar insight para novas pessoas. Beleza?